para trazer uma aula de História 12ª classe na lição número 4. Hoje estamos a trazer como tema penetração mercantil estrangeira. Penetração mercantil estrangeira. Penetração significa entrada num território de um povo que pertence a um outro território, logicamente. Mercantil significa esta intenção tinha muito a ver com questões de venda ou de compra e venda, questões comerciais. Depois temos a questão estrangeira. Estrangeira, obviamente, vai significar povo de um outro território. Ok, portanto, há uma coisa que é muito interessante aqui, é que estamos nós a seguir uma lógica, sequência da nossa cronologia. Observa que esta temática faz parte do terceiro período da cronologia ou na cronologia da história de Moçambique. Terceiro período, Moçambique e a penetração mercantil estrangeira. E temos como período 800 a 1890. Recordando, o primeiro período é de povo Khoisan, o povo primitivo em Moçambique. O segundo período é de povo Banto, expansão e fixação do povo Banto. Ok? Portanto, relativamente a esta temática, é muito interessante esta temática pelo fato de, enquanto estudarmos isso, vamos perceber como é que foi, não é? Como é que foi a relação dos estados que os bantos vão criar com os estrangeiros, não é? Este comércio, não é? Esta penetração mercantil, como estamos a dizer, é relativamente a relações que vão acontecer entre os estrangeiros com os estados africanos. Enquanto estivermos também a fazer essa abordagem, vamos nos aperceber de uma coisa. Deixe-me colocar aqui o período, não é? Desta penetração. Essa penetração, na verdade, há de durar de 800 a 1890. Neste período todo, a penetração mercantil há de ser resumida em ciclos, não é? Em ciclos. Em 3 ciclos, neste caso, para sermos mais taxativos. Em 3 ciclos. O primeiro ciclo é referente, não é? Ao ciclo. É ciclo de quê? Vamos lá. Ciclo de quê? De ouro, não é? E o segundo ciclo, peço que me ajude aí. O segundo ciclo é ciclo de quê? Ciclo de marfim. E o terceiro ciclo, obviamente, será o ciclo de quê? De escravo. Dizer que o primeiro ciclo de ouro, a sua periodização é relativamente a 1500 de quê? E 5. 1505. O segundo ciclo é de 1500. Aliás, o segundo ciclo deve ser, não é, de 1693. Significa que o primeiro ciclo vai durar de 1505 até 1693. De 1693, não é, vai vigorar o ciclo de marfim, que vai durar até quando? Até 1762. E este, por acaso, o terceiro ciclo, vai durar de 1762 até 1836. O que acontece em 1836? 1836 é o ano, não é, de que de interdição, ou é o ano que termina não é, o tráfico legal de que? De escravo. A partir desse período, o tráfico de escravo é ilegal. Dizer que, na verdade, não são simplesmente esses produtos que vão nortear estas relações mercantis. Naturalmente que entram outros produtos. Estamos a falar justamente, vou pôr aqui em 2 pontos, estamos a falar, por exemplo, de que estamos a falar de peles, não é? De animais,
Podemos estar a falar, por exemplo, de capaças de quê? De tartaruga. Podemos estar a falar, por exemplo, aqui de quê? De cera, por exemplo, de quê? Cera de abelha, não é? Abelha, e entre outros produtos. Podemos falar estamos a falar aqui de produtos que vão levar daqui, não os produtos que trarão do seu território. Portanto, indo já de encontro à penetração em si, penetração árabe-persa, o que percebemos é que a presença árabe em Moçambique data justamente a partir do século que, deixe-me só, vai datar a partir do século, deixe-me só retificar isto, uma coisa que não está me a agradar aqui. Estamos a falar a partir do século que? Do século 9. Portanto, a partir desse período, o que é que nós conseguimos ver? Vemos a presença nas zonas de quê? Nas zonas nas zonas de quê? Nas zonas costeiras. Nas zonas costeiras. Estamos a falar principalmente, não é? Da ilha de quê? Da ilha de Moçambique. Podemos estar a falar de onde também? Vamos lá, me ajudem. Vamos lá, ajudem. Estamos a falar, por exemplo, de onde? Ok, alguém disse Sofala. Sofala. Vão me perdoar aí a escrita. Estou a falar a Sofala. Estamos a falar de Sofala. Podemos estar também a falar de quê? Podemos estar a falar de Mombasa. Podemos estar a falar de Kilwa, não é? Podemos estar a falar de onde mais? Podemos, ok, nesse período, podemos terminar aqui, no primeiro período, neste caso, do século XV, do século IX. Mas, já no século, lá para o século XII, XIII, neste período, começam a penetrar o interior, não é? Começam a penetrar o interior, e isso o fazem através de quê? Vão fazer através do vale de quê? Do vale do Zambeze, não é? E depois dirigem-se até ao planalto do Zimbábue. Agora percebemos porque que no planalto do Zimbábue. Há de ser no planalto do Zimbábue pelo fato de, não é? Em Zimbábue termos o Estado, nesse período, neste caso, penetrar. Termos, neste caso, o Estado de quê? O Estado de Grande Zimbábue. Portanto, dirigiam-se para lá como forma de irem fazer os seus negócios de ouro. Agora, por que esses indivíduos saem de seus territórios? Bem, aí estaríamos neste caso em parte a falar de quê? Dos fatores de penetração. Fatores de penetração. Portanto, relativamente aos fatores de penetração, vamos precisar enquadrar esses fatores em grupos. Podemos estar a falar, por exemplo, de fatores geográficos. Relativamente a fatores geográficos, como conseguimos perceber a localização da sua saída, percebemos no mapa a Península Arábica. Agora, esta Península Arábica era ela árida, não é? Árida. O que é que significa? Árida vai significar, não é? Terra infértil. Portanto, não era uma terra árida, não era uma terra propícia para a agricultura. E isto fará com que fossem, não é, atrás de terras boas. A outra questão é relativamente, por exemplo, a sua
a proximidade, relativamente à sua proximidade relativamente a Moçambique, não é? Em relação ao que? Ao mar, quer dizer, era mais fácil chegar a Moçambique através, não é, de via marítima. O outro fator deve ser de ordem técnica, fator tecnológico. Relativamente ao fator tecnológico, devemos dizer que esses indivíduos, não é, tinham um forte domínio de quê? De arte de navegação. Não só esses indivíduos tinham um grande domínio da cartografia, quer dizer, o domínio dos mapas, das direções, essas coisas. E não só, tinham também o domínio da astronomia, que significa tinham uma visão muito forte, astronomia, relativamente aos astros, conseguiam perceber o significado dos astros, o comportamento, as decisões, as melhores decisões a tomar relativamente à questão de entrar no mar, ou não. E o outro fator, naturalmente, é de ordem econômico, não é? Portanto, estamos a dizer aqui que esses indivíduos eram, não é, comerciantes natos, eram amantes de comércio, eram bons na questão de comércio, naturalmente que jogam-se nessa questão pelo talento em si também, podemos assim dizer, não é? Não só também para vender os seus produtos, porque eles tinham produtos, não só tinham também necessidade de produtos que não conseguiam ter, então era preciso que fossem atrás primeiro do próprio ouro. Devemos perceber que na zona da Ásia os metais têm um grande significado, não somente econômico, como também ideológicos. Falo mais para questões até matrimoniais, em que nos casamentos é preciso que este elemento faça parte, ok? Faça lá parte. Portanto, e o outro também fator não menos importante é a questão ideológica. O que é que estamos a falar quando falamos de questão ideológica? Estamos a falar também de questões religiosas até. Estamos a dizer que coincide não, um pouco antes e se calhar muito antes assistimos o aparecimento da religião islâmica, portanto são movidos com a intenção de espalhar a fé islâmica, não é? Estamos a dizer isto, converter o que? Infiéis. Para eles, todos aqueles que não fossem islâmicos eram automaticamente infiéis, apesar de suas crenças islâmicas. Ok? Agora, depois disso, o que é que acontece quando esses indivíduos chegam aqui a Moçambique, não é? Portanto, qual há de ser as suas repercussões dessa penetração? É muito interessante, não é? Primeiro porque eu escrevo muito mal, desculpa gente. Repercussões. Quando você escreve, quando você fala a escrever, dá sempre nisto, portanto vou ter que usar sempre o autocorrect. Portanto, quando falamos, por exemplo, da questão mesmo de repercussões, é muito interessante, porque é aí onde percebemos o próprio comportamento do próprio contacto, como é que esses indivíduos chegam, como é que são recebidos, quais são as dinâmicas internas de locais de chegada. Relativamente a repercussões, podemos olhar também primeiro para a questão, vou colocar um aqui, primeiro para a questão mesmo de
à navegação. Relativamente à navegação, quando estes indivíduos viessem, eles atracavam, desembarcavam, não é? Na ilha de Moçambique. E só depois da ilha de Moçambique é que vão se dirigir à parte sul. Portanto, estamos a falar justamente, estamos a falar assim, na navegação, como disse, dirigiam-se à ilha de Moçambique, onde atracavam, não é? A ilha de Moçambique, e depois disto dirigem-se, não é? A Sofala. Portanto, por que Sofala? Sofala era uma zona muito movimentada, economicamente falando ou comercialmente falando. Portanto, não só neste momento um ponto de saída do interior, não é? E portanto vão montar nessas zonas, não é? Entrepostos comerciais e depois algumas fortalezas ou fortificações, não é? E não só, era fácil, ainda que essas distâncias fossem um pouco longínquas de ilha de Moçambique para Sofala, mas como disse, são indivíduos que dominavam muito as técnicas de navegação, não só eram bem favorecidos até com até a própria força do vento soprava aqui durante todo o ano. Na questão já da segunda repercussão, podemos estar a falar, por exemplo, dos produtos, embora já tenha mencionado lá em cima, produtos que os árabes, na verdade, nesse período vão comercializar. Neste período vão comercializar muito o ouro, não é? E mais tarde o marfim. Estamos a falar nesse período da primeira fase, não é? Nestes contactos que vão fazer ainda na zona costeira, seja até no interior, justamente vão estar a comercializar ali com os estados, com os reis africanos. Esses produtos são produtos que nos estados africanos são de responsabilidade dos próprios reis. A comunidade só minera e depois entrega ao rei, e o rei, através desses produtos, conseguia adquirir bens de prestígios que vão, não é, realizar a sua diferenciação social com as demais pessoas. Continuando, se formos olhar para questões, por exemplo, de impacto ou exatamente consequências desse contacto desses indivíduos, também podemos olhar essa questão também em várias vertentes. A primeira vertente pode ser mesmo a nível político. O que é que acontece quando esses indivíduos chegam a Moçambique? A nível político, esses indivíduos, quando chegam a Moçambique, primeiro é o aparecimento de algumas unidades políticas, não é? Alguns reinos, alguns estados que surgem em função mesmo a esses contactos que os árabes, não é, vão desempenhar com Moçambique. A primeira unidade política, neste caso, que vai surgir são até os próprios checados. E temos aqui alguns exemplos até de alguns checados. Estamos a falar, por exemplo, do checado de Quitagonha. Espero estar a escrever corretamente isto. Temos também o de Sankul, o checado de Sankul. Vamos ter também o checado de Sagangue, não é? Portanto, esses checados surgem neste caso em função a esse contato. Mas também vamos ter também sultanatos. Vamos ter sultanatos. Estamos a falar, por exemplo, do próprio sultanato de Angoche, não é? Como um exemplo, Angoche. Agora, e podemos também estar a ver esses contactos a nível, por exemplo, cultural, ok? Cultural, não é? A nível cultural, o que é que nós conseguimos ver
há grandes mexidas na cultura dos bantus, na questão até de vestes, não é? Na questão de a gastronomia, não é? Não só temos, por exemplo, a questão até da língua, não é? Há uma alteração, não exatamente a alteração, a expressão correta, mas há um agraciamento às línguas bantus com novas línguas. Estamos a falar, por exemplo, o caso até daqui, estamos a falar, por exemplo, de Swahili, estamos a falar, por exemplo, de Mwani, estamos a falar, por exemplo, da língua Koti, estamos a falar, podemos estar a falar até da língua Nahara, não é? Que são línguas que, não é? Elas somos agraciados por elas. Não só, até a nível cultural, temos a questão, por exemplo, até de casamentos, não é? Que em algum momento os bantus vão ter com os próprios árabes. A nível ideológico ou religioso, não é? Religiosa, a nível ideológico ou religioso, sim. O que é que nós conseguimos ver? Vemos aí, por exemplo, a questão de islamização, não é? Temos em quase a parte norte de Moçambique, não só o centro, ainda mesmo aqui na zona sul, temos aí a presença ainda hoje de várias mesquitas que vão provar a existência desses indivíduos. Agora, há uma coisa muito interessante aqui, quando falamos da penetração mercantil europeia, é que há de ter tido uma certa interrupção, não é? Interrupção. Espero que o autocorrect me ajude a resolver este assunto. Estamos a falar de interrupção. Portanto, a primeira razão aqui, não é? A primeira razão dessa interrupção é o fato de, não é? No século XV não, no século XV, no século XVII, portanto, vai-se verificar uma grande concentração, não é? É Mogadíscio, não é? De comércio de ouro. Portanto, o que é que estamos a dizer? Estamos a dizer que Mogadíscio passa a ser o centro de absorção, não é? Deste comércio de ouro. Portanto, Mogadíscio, não é? Centro de absorção do comércio de ouro. Portanto, o que é que isto depois vai significar? Isto vai levar ao enfraquecimento, não é? A barra enfraquece, não é? Os centros enfraquecem, os reinos, os centros anteriores. Estamos a falar, por exemplo, podemos estar a falar, por exemplo, do centro, esses centros que já havíamos mencionado anteriormente, que é o caso, por exemplo, de Quiloa, não é? Podemos estar a falar até do próprio Sofala, não é? Que é um centro muito interessante, e podemos também falar mesmo do próprio Quirimbas, não é? Querimbas, não é? Podemos estar a falar de Querimbas que eram centros, não é? Sem esquecer até da própria ilha de Moçambique, não é? Esses eram centros anteriores, mas que esses centros vão perder um pouco de espaço, um pouco só, num período muito curto. Depois vamos perceber, porque depois os árabes voltam também em força. Depois a segunda razão é relativamente a segunda razão é relativamente à chegada
se calhar até devia ter sido a primeira, a chegada, não é, dos portugueses no século que no século XV. Portanto, esses dois fatores vão levar aqui, primeiro, a chegada dos portugueses, segundo, a questão de Mogadiscio, que passa a ser o centro muito forte da absorção de ouro, portanto, enfraquecendo outros comércios, portanto, vão interromper um pouco a penetração em Moçambique. Mas vão retornar, não é? Retornam, não é? Vão retornar. Retornam já no século XVIII, não é? No século XVIII vão retornar. Nesta altura já percebemos, não é, que a dinâmica do comércio é mais do ciclo de quê? É mais do ciclo de ouro, não é? Do ciclo de ouro. Portanto, era isto basicamente que me oferecia a falar da penetração mercantil árabe, não é? Ficando por falar da penetração europeia. Para a questão da penetração europeia e particularmente penetração mercantil portuguesa, já tem no meu canal uma aula relativamente a isso, portanto convido que visite. Portanto, era isso que me oferecia a falar em parte disto. Caso tenha deixado alguma dúvida, peço, deixem aí o vosso comentário, vamos discutir isso em comentários. Se não é inscrito nesse canal, por favor, deixa aí a sua inscrição para que possa receber mais vídeos no canal, e deixa acima de tudo também um like, e valeu, até a próxima lição. A nossa próxima lição será a penetração mercantil portuguesa.